Olá, eu sou o Ricardo Pacheco da Silveira, pertenço ao programa de pós-graduação em Turismo e Patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto, localizada aqui em Minas Gerais, Brasil. Antes de mais nada, eu quero registrar a minha grande alegria e a grande honra de poder participar do ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. O trabalho que irei apresentar é fruto de uma pesquisa que eu e a minha colega, a Mônica de Fátima, de Sacramento, Galiza, realizamos no âmbito da disciplina Turismo e Dever de Memória, o patrimônio da diáspora africana e dos povos indígenas no Brasil. O título do nosso artigo, portanto, da nossa apresentação, é este que apresento neste slide: Rosa Egipsíaca, uma santa africana no Brasil colonial, um olhar contemporâneo. Inicio, então, fazendo uma breve contextualização histórica, na qual irei falar rapidamente sobre o desembarque da Rosa no Brasil, a vida no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Segundo o renomado autor Luiz Roberto de Barros Motti, em sua obra Rosa Egipsíaca, uma santa africana no Brasil colonial, Rosa Maria Egipsíaca da Vera Cruz, nascida no Golfo da Guiné ou Costa da Mina, região Courana, África, foi trazida para o Brasil colônia ainda criança, desacompanhada de seus pais, no único intento de ser escravizada. Instalou-se inicialmente no Rio de Janeiro, em 1725, com apenas 6 anos de idade. Ao alcançar a adolescência, ela passa a sofrer inúmeras violências do seu proprietário. Na sequência, ela é alienada a uma família de mineradores instalados nos arredores da cidade de Mariana, Minas Gerais, cidade, inclusive, da onde eu falo para vocês, onde permaneceu escravizada e na prostituição. Depois de algum tempo, converteu-se ao cristianismo e torna-se uma beata ao seu modo. Aproximou-se de um clérigo, o padre Francisco Gonçalves Lopes, renomado exorcista apelidado de Xota Diabos, e juntos iniciam uma longa jornada de pregações. Retorna ao Rio após um conflito com o clero tridentino mineiro. Aqui eu abro um parênteses para dizer que ela chegou a ser flagelada aqui na cidade de Mariana, em uma praça muito conhecida, local onde eles construíram um pelourinho. Consolida sua vida religiosa, pautada por um secretismo, à época, totalmente desconhecido e negado. Madre Rosa inicia uma megalomania religiosa autoproclamando-se patrona e contando com o apoio de membros do clero, como o padre Francisco e o provincial dos franciscanos, Frei Agostinho de São José, que tornou-se o seu diretor espiritual. Ela abrigava-se no convento chamado Recolhimento do Parto, como uma madre superiora de uma comunidade religiosa. Ali era venerada com cânticos, incensos, elogios, comparações com santos católicos, cultuados pela igreja. Muitos fiéis a procuravam para ouvir os seus conselhos ou comer um biscoito milagroso feito com a sua saliva. Aos olhos do clero tridentino, observavam-se inúmeras idolatrias praticadas pela Rosa e suas seguidoras, com o consentimento de outros membros do clero, dentre os quais os que eu mencionei há pouco. Bom, então temos aí o início das polêmicas. Ela passa a ser venerada com títulos honoríficos, além dos hinos que lhes eram proclamados. Em 1756, Rosa passa a difundir que o Rio de Janeiro seria inundado e que todos deveriam se socorrer no convento do Recolhimento. Afirma que o mosteiro do Recolhimento iria se transformar em uma arca que cruzaria o mar para o encontro com Dom Sebastião, desaparecido em Marrocos. Rosa se casaria com Dom Sebastião e dessa união nasceria um novo Redentor. Afirma que é a esposa da Santíssima Trindade, lactante do Menino Jesus, mãe da Justiça, nova Redentora do mundo, etc. Incentiva a devoção aos sagrados corações de São Joaquim e Santana, devoções que nunca existiram na Igreja Católica Romana. Obrigava as pessoas a ajoelharem-se diante de si. Conduzia liturgias heterodoxas, cujas cerimônias possuíam um nítido sincretismo afro-católico. Afirma ser conduzida por uma entidade espiritual.
Escreve o livro Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas, com cerca de 250 páginas, posteriormente destruído por ter sido considerado uma heresia. Alguns desses exemplares chegaram até os dias de hoje. Pois bem, a Rosa então inicia um conflito com membros da alta sociedade. Ela se indispõe com membros do clero carioca, se indispôs como uma senhora branca, prestigiada pela sociedade local por não comportar-se com postura na igreja. Então aqui a gente percebe como que a Rosa, nesse momento, já estava atingindo, inclusive, a sua influência já estava alcançando, inclusive, os brancos, né, privilegiados daquela sociedade. O bispo do Rio propôs uma ação em desfavor da Rosa em 1762, momento em que várias testemunhas deram seus depoimentos. Bom, no Tribunal da Inquisição, a dupla foi detida e forçada a aguardar a remoção para Portugal durante um ano. Ao prestar o seu depoimento no Tribunal da Inquisição, no ano de 1763, em Lisboa, o padre Francisco alegou ter sido enganado pela Rosa, além de pedir perdão pela sua boa-fé e excessiva credulidade. Teve como pena o degredo de 5 anos para o extremo sul do Algarve, além de perder o direito de confessar e exorcizar. Sua sentença foi proclamada no Auto da Fé de 27 de outubro de 1765. Rosa, por sua vez, confirmou que todas as suas visões, revelações e êxtases foram reais. A última oitiva ocorreu em 4 de junho de 1765. Em relação aos últimos anos de vida da Rosa, em 1993, data do artigo e análise, o autor Luiz Monte não obteve informações acerca do desfecho do processo em desfavor da Rosa, ou mesmo sobre seus últimos dias. Em 2011, registrou-se no Arquivo Nacional Torre do Tombo, em Portugal, o auto de falecimento da ré Rosa Maria Egipcia, ocorrido em 12 de outubro de 1771, no Palácio do Duque de Cadaval e na Casa do Despacho da Inquisição em Lisboa, documento até então inédito. Bem, a Rosa enquanto alicerce para a difusão do secretismo religioso no Brasil. Nós temos aí alguns episódios, dentre os quais o primeiro que eu elenco. Ela aparece então pitando o seu cachimbo. Rosa caiu de joelhos e passou a recitar um hino conhecido como Ave Maris Stella. É um hino que até hoje é recitado pela Igreja Católica, especificamente dia 8 de dezembro. Na sequência, começou a dançar em frente ao altar, alegando ter visões até desmaiar no chão. Após alguns minutos, levantou-se e recolheu 4 papelinhos de um balaio, nos quais estavam escritos os nomes dos evangelistas, e deu cada um a 4 irmãs, dizendo que elas eram suas evangelistas. Então, ela atribui a outras pessoas, né, a capacidade de ser também evangelistas, quando sabemos que são apenas 4, conforme podemos observar na Bíblia, né? Na Bíblia Católica. O segundo episódio seria a manifestação sofrida por Rosa de um espírito que passou a acompanhá-la desde que se converteu. Inicialmente, tal entidade era vista por ela como algo maléfico. Posteriormente, passou a ser tratada como um afecto. Para a morte, esse afecto se assemelhava foneticamente com Avrecto, uma entidade de luz da cultura Jeje, da Nigéria, região próxima à terra natal da Rosa. O Avrecto é um espírito protetor através do qual seu portador profetiza o futuro, assim como Rosa procedia a todo tempo. Bom, com relação à liberdade de crença e o bem patrimonial e material no Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro protege oficialmente a liberdade de crença na Constituição da República Federativa de 1988, especificamente artigo 5º, inciso 6º. E, não obstante o tamanho avanço trazido ao aluno pela Carta Magna brasileira, também nela verificamos o Instituto da Proteção ao Patrimônio Imaterial, como um patrimônio cultural brasileiro, artigo 216. Esse artigo foi regulamentado pelo Decreto Federal 3551 de 2000, que detalha os critérios para registro de um bem potencialmente considerado patrimônio cultural imaterial. Mas apesar da liberdade de crença e o bem patrimonial imaterial, nós temos ainda, infelizmente, aqui no Brasil, casos de intolerância. Então, eu elenco aqui 2 casos, né, em que uma nordestista, né, uma nordestina, candomblessista, passou a sofrer constantes ataques verbais por parte da vizinhança na cidade em que ela residia há 40 anos, né, no interior do Rio de Janeiro, né. O outro caso de intolerância foi também por praticantes do candomblé na região metropolitana de Belém.
Agora, temos também os casos positivos, né? A Ubanda, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, tornou-se patrimônio material conforme decreto exarado pelo prefeito à época. Tratou-se, segundo notícia pesquisada, da necessidade de políticas públicas de respeito à diversidade religiosa, além de reiterar a importância de reflexões sobre as religiões de origem africanas e o sincretismo religioso. A partir daí, né, o Instituto Patrimônio, Rio Patrimônio da Humanidade, passou a elencar, passou a catalogar, né, inúmeras religiões de matriz africana que estavam, portanto, instaladas na cidade do Rio de Janeiro. Outro exemplo de registro de uma religião de matriz africana é a cerimônia intitulada Bembê do Mercado de Santa Amaro, na Bahia. É uma cerimônia que foi inscrita no livro de registro das celebrações em 13 de junho de 2019. Trata-se de uma celebração realizada todos os anos no dia 13 de maio, data das comemorações da publicação da Lei Áurea, né, onde se abordam aspectos religiosos, políticos, culturais, sociais, que de certo modo refletem na vida do povo de Santo. Quais são as nossas impressões? Nos tempos atuais, em que infelizmente vivenciamos o acirramento das ideias aqui no Brasil, novamente somos forçados a conviver com a intolerância em seus vários aspectos, que pode gerar um comprometimento na formação crítica das novas gerações do ponto de vista ético, religioso, político, cultural, social e econômico. A intolerância não é mais fomentada por uma religião, como no tempo da Rosa Egipcia, mas pelo próprio Estado, quando se omite ou não propõe políticas públicas a nível nacional, visando a conscientização da sociedade na erradicação da intolerância em seus vários aspectos, em especial no religioso. Em relação às conclusões, no que pese a Rosa Egipcia, percebe-se que a doutrina é o ponto-chave nas relações de qualquer indivíduo com a Igreja e a Inquisição nesse momento de religiosidade tridentina, ainda no século XVIII, no qual ainda se observa os aspectos apontados por Carlos Ginzburg, né, em sua obra O Queijo e os Vermes. Para o panorama religioso e social, tempo de doutrinação paternalista das massas. A conclusão de Morte deixa clara a importância central dessa doutrinação. Rosa foi vítima de seus erros teológicos, não da sua cor. Nos tempos atuais, não há uma religião vigilante com poderes exorbitantes sobre as pessoas, mas o Estado como detentor exclusivo dos poderes executivo, legislativo e judiciário, portanto alicerçado pelo ordenamento jurídico e capaz de implementar políticas públicas visando a conscientização da sociedade, especificamente quanto ao secretismo religioso. O Estado se omite, cabe-nos, enquanto profissionais educadores, privilegiados pela nossa formação acadêmica e profissional, incentivar a formação crítica das novas gerações visando superar a aparente liberdade de expressão e a implementação de fatos de direito da verdadeira democracia preconizada em nossa Carta Magna brasileira vigente. Essas são as referências que utilizamos. Muito obrigado a todos.